sou o pastor Kleber Barros e hoje eu quero conversar com você sobre alguns assuntos que temos falado aqui em São Paulo, na base Ruios, e será um prazer e uma honra poder entrar na sua casa e podermos bater um papo sobre isso. E uma das coisas que eu queria conversar com vocês hoje está, na verdade, em Salmos capítulo 90, versículo 12, que algo sempre as pessoas perguntam nas escolas proféticas: Kleber, como podemos contar os dias? O que de verdade o salmista quis falar com Deus através dessa pergunta? Que entendimento ele queria ter? Então eu quero ler com vocês, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E para mim, sempre quando falamos sobre Salmo 90, podemos falar um pouquinho sobre uma compreensão de propósito. Sempre quando falamos sobre propósito, o que vem à minha mente forte é a palavra responsabilidade. Porque a palavra responsabilidade, seu significado é ter habilidade para responder. E sempre costumo dizer que ter habilidade para responder está atrelado ao tempo e obediência, porque eles andam juntos. Porque eu costumo entender que a obediência não pode ficar apenas em um ato, mas ela tem que estar dentro de um time, dentro de um tempo. E para mim, quando o salmista faz essa pergunta, ele está falando sobre: eu quero aprender a contar os dias. Eu sempre respondo que isso está atrelado àquilo que Deus registra sobre as nossas vidas. Em que sentido? Deus só conta quando você está em obediência dentro de um propósito, cumprindo, desenvolvendo, aperfeiçoando. Eu quero ler com você, para ficar isso mais didático e mais compreensivo, no Salmo 139, versículo 16, diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Para mim, quando Salmo 139 começa a falar de um lugar, no princípio, que ele me escolheu, me remete a Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Você pode ver que Deus está falando sobre uma predestinação de propósito. Quem são essas pessoas? Para mim é algo muito forte quando falamos sobre dias. A palavra dia, na sua raiz em hebraico ou em hebreu, significa ion. A palavra ion, ela vem de uma raiz dizendo que é sobre estar quente. Estar quente para o quê? Para uma resposta. Para você se unir àquilo que o Pai já escreveu sobre os seus dias. Os dias que ele escreve. Quando o salmista, no capítulo 90, ele pergunta sobre nos ensina a contar, é porque aquilo que Deus não registra é o tempo do pecado, é o tempo da desobediência. Então disso diz o livro de Miqueias, o livro de Isaías, que ele não se lembra, né? Isso foi para o mar do esquecimento. Então o que eu quero compartilhar com você é que Deus, ele pode usar aquilo que você já carrega. Deus colocou dentro de você um potencial em graça para que você possa responder ou alterar o mundo que você está inserido. Vem para cá. O Ruios é uma base para isso, é uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar aquilo que você carrega. E para mim é muito prazeroso quando conseguimos entender a medida de Deus para você. Porque olha só, nesse mundo que estamos, sempre há uma cultura que consegue medir os homens pela capacidade que ele carrega. Mas a base do reino de Deus, Deus mede as pessoas pelo coração. E entendo que a base Ruios, ela está aqui para desenvolver aquilo que você carrega dentro, porque eu entendo que é de dentro para fora. Então eu quero ler algo com você, embasado também e falando sobre essa questão desses dias, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está falando novamente sobre um propósito, sobre algo que ele colocou, é como uma cápsula fechada, está dentro de você. E sobre aquilo que você já faz, sobre aquilo que você já desenvolve.
Para mim, Gálatas capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo está falando isso novamente. Falando o quê? Quando, porém, ao que me separou de antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo está mais uma vez ratificando para aquilo que ele foi predestinado, separado para cumprir um propósito, pregar aos gentios. Eu quero dizer a você, chegou o tempo de você responder aquilo que o Pai tem te chamado. Vai te custar? Vai te custar. Quanto? Tudo. Você tem que ser integral. Todos os homens e mulheres que Deus os chamou para alterar uma história, esses homens tiveram que ser íntegros, de corpo, alma e espírito. São pessoas que carregavam essas características de ser justo, de serem íntegros. E para mim é algo muito importante, porque quando você olha para a questão dos dias, o profeta Joel deixou algo muito claro, capítulo 2, versículo 25. Restitutivo, eu vou te restituir os anos que foram roubados. Talvez quando você olha para a Bíblia, mas que ano que foi roubado? Se você entender sobre a descendência de Caim, o que a descendência dele viveu, o que eles foram forçando a viver, você vê que todos os descendentes de Caim, os seus dias não foram registrados. Mas quando você olha para a geração que veio de Abel, diz que Deus contou os dias dessa geração. Deus ele vai restituir os anos que foram roubados. Na verdade, que você não respondeu o propósito que Ele colocou dentro de você antes da fundação do mundo. Então eu quero deixar essa reflexão com você. Eu quero que você venha meditar, terá vários assuntos que a gente vai bater um papo aqui. Eu quero apresentar para vocês como funcionamos com as lideranças de igreja, de ministérios, de empresas. Eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso. Venha nos visitar aqui em São Paulo, a descrição estará aqui abaixo da tela. Será um tempo maravilhoso, onde são encontros mensais, onde trabalhamos o desenvolvimento, o despertamento e a ativação do seu espírito, de dons naturais, para você entender o que você carrega, dons do espírito. Eu tenho certeza que nós que estamos levantados nessa geração, temos que dar uma resposta àquilo que Deus colocou dentro de nós. Conto com você, hein? Valeu, até a próxima.